Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Malvadão. Flamengo que venceu o Mirassol por 2-1 e está na liderança agora com vantagem de 3 pontos para o Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu para o Santos dentro de casa por 2-1. O Flamengo fez o dever de casa e acaba aí o primeiro turno aí na liderança com a vantagem de 3 pontos e com uma partida a menos. Pessoal, vamos aqui com as últimas informações Globo Esporte de hoje, 11/8, trazendo as últimas informações do Malvadão. Tem mercado da bola, tem atualização sobre saída de jogadores. Pessoal, vai sair muito jogador aí até o final desta janela de transferências do Flamengo. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, Cruzeiro tropeçou e o Flamengo, que já era o líder do Brasileirão, agora está com 3 pontos de vantagem na frente, olha lá, folgando na liderança. Vamos começar falando de Vasco. Tomou um gol com 31. O líder isolado do Brasileirão venceu o Mirassol no fim de semana, num dia especial para Malu Paris, a Fla Surdinha. É lugar onde os sentidos afloram. Tanto que a gente nem se dá conta de como poderia ser diferente. No Brasil, são quase 11 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, de leves a profundas. A Malu está entre elas. Da noite para o dia, se viu no mais absoluto silêncio. Eu tinha 5 anos, eu estava na casa de praia. Um dia eu fui dormir, no outro dia eu simplesmente acordei e estava surda, por causa de uma síndrome que só se manifestou de um dia para outro. Ela parou de ouvir e, consequentemente, de falar. Durante 4 anos, viveu com apenas 5% da audição, uma perda severa. O passo seguinte foi o implante coclear, um dispositivo eletrônico inserido sob a pele que permite que ela ouça. E que se apaixone pelo Flamengo todos os dias. O uso do aparelho auditivo permite a Malu uma completa imersão ao ambiente do estádio. E mesmo que ele fale, como já aconteceu, todas as emoções que o Flamengo e a torcida provocam são sentidas por ela. Sábado foi assim. Vibrou com os gols de Léo Pereira e Plata. E se assustou quando o Gabriel diminuiu. Na verdade, sentiu mais do que viu. Você nem tá vendo, você nem tá vendo. Eu tô torcendo. É com esse jeitinho que a Malu faz sucesso nas redes sociais dela. Ao todo, são quase 3 milhões de seguidores. O assunto principal, Flamengo. Porque começaram a me chamar de Fla Surdinha. Flamengo na Surdinha. Eu amo! Apelido super fofo. É tudo. Virou inspiração para outros surdos pela representatividade. E também por isso, tem um carinho especial pelo Pedro. Eu sou Flamengo, porque rubro-negro não tem uma tradução em Libras. Sou rubro-negro. Há alguns anos, o atacante inclui a língua brasileira de sinais na comemoração dos gols. Futebol para surdos também é possível. Futebol para surdos também é assistido. A minha língua também está ali. Legal demais. Tudo bem no Brasileirão e quarta-feira já tem Comebol Libertadores para o Flamengo. Vai jogar contra o Internacional, esse jogo no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final já. Começou o mata-mata, você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Conversar com a Duda Dal Ponte, porque o craque do time não vai jogar essa partida, aí o Arrasca tá fora, né, Duda?
Pois é, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. Na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Arrasca levou o terceiro cartão amarelo, então está suspenso para quarta-feira. E o técnico Filipe Luís tem algumas possibilidades para substituí-lo. A começar pelo Carrascal, reforço colombiano, que já está regularizado, mas ainda não estreou. Então isso pode ser um empecilho. Outra opção é colocar o Saúl. Ele já jogou 3 partidas pelo Flamengo, tem mais ou menos 110 minutos aí, mas não está na melhor forma física. E ainda uma outra opção é o Filipe Luís colocar 4 atacantes, como ele fez na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Essa decisão vai acontecer amanhã, quando o Flamengo faz na parte da tarde o último treino antes de enfrentar o Internacional na quarta-feira aqui no Maracanã. Falando sobre esse jogo, vai ser um jogo importantíssimo. O Maracanã vai estar lotado, expectativa de mais de 60 mil pessoas aqui para acompanhar esse duelo de brasileiros nas oitavas de final da Libertadores. É um tricampeão da América, o Flamengo contra um bicampeão da América Internacional. Vai ser jogo bom, viu, Escobar? Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço pra você, Dudinha. Vamos falar de bola. Parece o sol. Não, é o Neymar. Fiquei na dúvida se é o Neymar nessa dancinha. Se não for, parece muito. Mas esse é o clima do torcedor do Santos, a vitória importante, que também dá tranquilidade pro Kleber Xavier. Seguiu o seu trabalho no Santos, já que tinha essa ameaça de Jorge Sampaoli, será que, enfim, né? Mas essas 2 vitórias dão tranquilidade pro treinador trabalhar. Vamos falar de Flamengo, então? Vamos trazer a Duda Dal Ponte, que tá lá no Maracanã, local do jogo de quarta-feira, contra o Internacional. E a Duda traz mais informações de como o Flamengo, que já fez sua parte no Campeonato Brasileiro, precisa virar a página da Copa do Brasil, que eu sei que é uma dor que ainda tá lá, né? Uma Copa a menos, para se garantir nas quartas de final da Libertadores, minha amiga. Bem-vinda ao Taon. Oi, Joana, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Semana importante pro Flamengo. Nos próximos 10 dias, o Flamengo vai encontrar o Internacional 3 vezes. A começar por essa quarta-feira, aqui no Maracanã pela Libertadores, depois domingo, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, e depois na outra quarta-feira, pelo jogo de volta da Libertadores, também em Porto Alegre. Então, dias importantes, de 3 confrontos importantes pro Flamengo aí. Como você falou, no sábado, o Flamengo venceu o Mirassol aqui no Maracanã por 2-1. Hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, tem um jogo a menos, mas tem vários times aí que tem jogos a menos, né? Mas nesse momento é o líder, fez sua parte e agora o foco é na Libertadores. A Copa do Brasil teve a eliminação, mas era realmente a menor prioridade do Flamengo. Então agora o foco é conseguir essa vitória na Libertadores em casa. O clima do Maracanã vai estar muito bom, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, então expectativa de mais de 60 mil pessoas. Só que o técnico Filipe Luís tem um problema a resolver para essa partida, porque o Arrascaeta levou o terceiro cartão amarelo na última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Táchira, então está suspenso. E aí o Filipe Luís tem algumas possibilidades para substituí-lo. Depois do jogo contra o Mirassol, o Flamengo teve folga no domingo, treinou hoje pela manhã e vai fazer o último treino amanhã à tarde para o Filipe Luís decidir. E aí, uma possibilidade é colocar o Carrascal, colombiano que chegou do Dinamo Moscou, já estava regularizado no jogo de sábado, mas não entrou. E esse é o empecilho, né? Tá um pouco sem ritmo de jogo, não conhece tanto o elenco do Flamengo, então é uma possibilidade, mas tem um empecilho aí. Outra possibilidade para substituir o Arrascaeta é o Saúl. Ele já entrou em 3 jogos no Flamengo, um contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e nos 2 da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas ficou no banco de reservas contra o Mirassol. Ainda não tá com a parte física 100%, não tá igual os companheiros, né? Então também é um empecilho para ele começar no time titular, mas é uma possibilidade. E uma terceira possibilidade que o técnico Filipe Luís pode optar é como ele jogou na partida de volta contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, que é colocar 4 atacantes, né? Na partida contra o Atlético, ele usou Cebolinha, Pedro, Plata e o Wallace Ian, sem um meia. Então pode ser uma possibilidade, né? Aí o Filipe Luís vai ter mais o treino de amanhã para decidir como que ele vai colocar esse time em campo e, como você falou, com a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo está muito focado na Libertadores. A prioridade é ganhar o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores é muito importante porque a torcida entende e também a diretoria entende que tem elenco para competir nas 2 competições, Joana. Claro que durante toda a semana a gente vai ficar aqui no Maracanã para ir atualizando esse confronto de brasileiros nas oitavas de final. Beleza, Duda. Obrigada pelas suas informações aqui no Taon. E o Taon é aquele programa dinâmico de informação ao vivo. Então vamos direto para a apresentação do goleiro Neto, apresentado como o novo reforço do Botafogo.
Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do malvadão Mengão, que disparou na liderança. O Flamengo conseguiu abrir aí 3 pontos de diferença para o Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu para o Santos dentro de casa. Então o Flamengo aí, líder absoluto, com um jogo a menos ainda no Campeonato Brasileiro. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Se não é inscrito, pessoal, no canal, dê aquela forcinha, sua inscrição ajuda o canal a crescer, o seu like ajuda na distribuição do vídeo e o seu comentário também, pessoal, ajuda muito. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do malvadão. Mais nada, eu quero falar sobre esse pênalti mandrake que deram aí para o Palmeiras contra o Ceará, e toda hora tem um pênalti duvidoso para o Palmeiras. Mas não serei leviano que isso é por acaso, dizer que é por acaso, que é de propósito, só porque é o Palmeiras, não, porque a arbitragem brasileira é horrível mesmo. É você torcer para você não ter o seu time prejudicado pela arbitragem brasileira, porque é toda a rodada do Campeonato Brasileiro, é uma confusão, é um pênalti polêmico, uma jogada polêmica. Repara só, toda a rodada tem, não só no Campeonato Brasileiro, né? Da Copa do Brasil também. E o Flamengo chega à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Santos fez aquilo que pouca gente imaginava, ainda mais durante o contexto do jogo. O Cruzeiro saiu na frente, com Fabrício Bruno, inclusive, aí foi para o intervalo, vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Santos empatou com o Guilherme, depois conseguiu a virada, ainda teve um gol do Caio Jorge, que iria deixar o Cruzeiro com 2-1 no placar, que foi anulado, na minha concepção bem anulado, e com essa derrota do Cruzeiro, a tabela ficou o seguinte: Flamengo líder com 40 pontos, tem 18 jogos, ou seja, um jogo para cumprir contra o Sport. O Cruzeiro tem 37 pontos, não deve nenhum jogo, ele tem 19 jogos certinho, e o Palmeiras em terceiro com 36, com 17 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a fazer, confesso que eu não lembro agora de cabeça contra quem, mas o Palmeiras, portanto, pode chegar a 42 pontos e o Flamengo pode chegar a 43 pontos. Digamos que o adversário do Flamengo é extremamente fácil, né? Sport, mesmo sendo lá na Ilha do Retiro, então é um time praticamente rebaixado já no Campeonato Brasileiro. Então, boa notícia, um ótimo começo de semana para o Flamengo, e pode ser ainda melhor se o De La Cruz voltar, e tem chance de ele voltar? Sim, foi o que me relataram no sábado depois do jogo. Eu estava lá no Maracanã, encontrei uma pessoa, e essa pessoa me disse, fica ligado porque na quarta o De La Cruz tem boas chances de voltar. O Flamengo, após folga no domingo do Dia dos Pais, se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e inicia a preparação para pegar o Internacional na quarta. Com certeza teremos mais um dia de Maracanã lotado, de Maracanã cheio, a torcida rubro-negra empurrando o time, mesmo sendo 9h30, mesmo sendo 7 horas da noite, pode ser qualquer horário do Maracanã que a torcida do Flamengo vai botar, com certeza, mais de 45 mil pessoas presentes no Maracanã. E essa, para mim, é uma boa notícia envolvendo o De La Cruz. Mas é um jogador bichado, igual eu vejo muita gente falar aí. É um jogador que fisicamente não entrega mais. Gente, se o De La Cruz não conseguir jogar pelo menos 45 minutos nas partidas, não é jogador de futebol. É óbvio que pode. Tudo bem que fisicamente falando, ele não tem a melhor forma física, demora mais tempo para se recuperar, a gente sabe tudo isso, mas com certeza ele ficando à disposição no banco de reservas vai ajudar em algum momento, e inclusive é uma posição que o Flamengo, entre aspas, está carente, né? Tendo visto aí que no final de semana jogou com Alan e Everton Araújo, muita gente não gostou, eu também não gostei, na ausência do Jorginho, do Pulgar, poderia ter colocado o Saúl ali, mas o Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele, não é a posição ideal. Enfim, bom retorno ao De La Cruz, se de fato ele voltar nessa quarta-feira contra o Internacional. Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda dentro e fora de campo, enfim, questões financeiras, está devendo a vários clubes, inclusive ao próprio Flamengo,
notícia de vida privada de jogador, Léo Dias soltando notícia envolvendo jogadores do Internacional, torcida protestando na porta do Beira-Rio com faixa, criticando o presidente, uma crise absurda lá no Colorado, que acabou de ser eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. A ver como eles chegam para encarar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi, informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos, e é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador, que seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás, segundo o Cruzeiro, que o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e por conta disso não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter o jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós já falamos aqui, o Carlos Miguel, um jogador que muitos torcedores do Flamengo queriam no Flamengo, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita contratação, na minha opinião. O Brazão do Santos, que está se destacando aí em várias partidas, é um nome que a diretoria gosta bastante, muito, 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 sobretudo o José Boto, mas seria mentira da minha parte eu cravar que já teve proposta, eu estaria mentindo. Não pode dizer que teve, porque eu não sei se teve proposta. O que eu sei agrada demais pelas qualidades que ele tem, pelas virtudes que ele tem, pelo estilo de jogo que ele tem. Valeu, galera! Uma ótima semana a todos vocês, um beijo, um abraço e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Felipe Luiz cita número elevado de jogadores e indica mais saídas no Flamengo. Treinador deixou medalhões fora da lista de relacionados e não escalou reforços no jogo contra o Mirassol. Janela no Brasil vai até o dia 2 de setembro. O departamento médico do Flamengo ainda nem esvaziou e Felipe Luiz já começa a ter dor de cabeça para decidir os relacionados pelo excesso de opções no elenco rubro-negro. Após a vitória sobre o Mirassol no sábado, o treinador afirmou que o clube pode e deve promover saídas nesta janela de transferências que fica aberta até o dia 2 de setembro. Para o jogo do encerramento do primeiro turno do Brasileirão, o técnico deixou medalhões fora da lista e se deu ao luxo de não escalar reforços recém-contratados. A mensagem é que será preciso abrir espaço no elenco. Sobre as chegadas, o GE apurou que o Flamengo monitora também pelo menos 3 posições no mercado: goleiro, zagueiro e centroavante. Sobre as saídas, há quem perdeu espaço nos últimos tempos. O lateral esquerdo Vinha e os atacantes Michael e Juninho sequer foram relacionados para o jogo. Com 3 laterais esquerdos à disposição, provavelmente o treinador terá que optar mais de uma vez por deixar um fora da lista. O uruguaio foi o escolhido da vez. Eu formato o banco em função do que o jogo pede, em função do que a equipe precisa. Claro que o Vinha é um jogador internacional, um jogador que todo mundo sabe da qualidade que tem, mas na hora de escolher e ficar com 3 laterais esquerdos no banco, onde provavelmente não ia entrar nenhum deles, como não entrou o Ayrton, então eu optei por deixar ele treinando. A lateral esquerda não é o caso de jogadores que perderam espaço. Tanto Alexandro quanto Ayrton, Lucas e Vinha, que voltou de lesão neste ano, tiveram oportunidades e são bem cotados. Mas Ayrton atraiu o interesse do Al Nassr da Arábia Saudita. O clube árabe não fez proposta pelo jogador, mas mantém o nome na sua lista de desejos. Michael e Juninho, por outro lado, perderam prestígio no Flamengo.
o técnico ganhou opções na janela para a posição de Michael, que está recuperado de dores no tornozelo esquerdo e ficou fora da lista dos últimos jogos por opção do treinador. É isso aí. Torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!